Hoje é dia de falar de ficção científica e, mais precisamente, a ficção científica dos irmãos russos Arkady e Boris Strugatsky, porque a resenha da vez é desse livro aqui, É Difícil Ser Deus, publicado pela Rádio Londres, e ele também fez parte da caixinha do Clube da Rádio. Os irmãos Strugatsky também são autores de Piquenique na Estrada, esse livro aqui que é talvez o mais conhecido deles, inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards. Já É Difícil Ser Deus foi publicado originalmente em 1964, mas é um livro muito atemporal, sabe? É um livro que vai seguindo atual, inclusive nos dias de hoje. E aqui a gente acompanha o Anton, que assume o nome de Dom Mata, e na verdade ele é um dos muitos agentes da Terra infiltrados em Arcanar, que é um reino extraterrestre, é um reino habitado por humanos, mas em termos de desenvolvimento eles continuam num período que é muito parecido com a Idade Média. O Dom Mata, então, ele usa um disfarce de aristocrata e a missão dele em Arcanar é justamente observar o desenvolvimento da sociedade, né? Influenciar algumas coisas aqui e ali, mas ele não pode de jeito nenhum interferir diretamente nessa sociedade. Só que ele vai percebendo que as coisas em Arcanar vão tomando um rumo meio perigoso, sabe? O clima geral é de opressão e a sociedade ela vai caminhando na direção de um regime fascista, né? Os letrados, os intelectuais, cientistas são perseguidos, inclusive eliminados. E no meio disso tudo, né, o Dom Mata ele começa a questionar o próprio papel dentro de Arcanar. Como eu tinha gostado muito de Piquenique na Estrada, eu fui começar essa leitura muito animada, né? Mas eu confesso para vocês que o comecinho do livro ele foi bastante arrastado para mim, não por conta do ritmo do livro em si, sabe? Ele tem um ritmo legal, mas no começo a gente é jogado assim no turbilhão de coisas que estão acontecendo e a gente não entende muito bem, sabe? Os personagens vão aparecendo, os diálogos vão acontecendo e a gente não sabe direito quem é quem. E agora tem um recado muito importante para fazer. Se você tá pensando em ler esse livro, se você tá começando essa leitura, eu quero dizer para você aguentar firme. Por quê? Porque depois, assim, do primeiro terço do livro, mais ou menos, as coisas melhoram, a gente se situa muito mais e aí a coisa compensa muito mesmo, sabe? A trama, ela começa a ganhar corpo, a gente entende as coisas que estão acontecendo e, cara, é um livro maravilhoso. A coisa vai ficando muito boa quando os questionamentos do Dom Mata vão ficando mais intensos. E isso, assim, na minha opinião, é o ponto alto desse livro, sabe? Todas as reflexões, os questionamentos do Dom Mata. Primeiro, é importante dizer que o Dom Mata, ele já demonstra uma aversão à ignorância local, sabe? A ignorância daquelas pessoas, ao conformismo daquela população que não tá muito preocupada com as coisas não, sabe? Eles só estão mais preocupados mesmo em encher a cara, existe também um certo fanatismo religioso ali. Nessas horas, a narrativa ela tem um aspecto sensorial muito forte, sabe? Porque o Dom Mata, ele vai descrevendo o odor das coisas, sabe? O mau cheiro e a sujeira das pessoas, dos lugares, a falta de higiene, a imundície mesmo, que era tudo aquilo, tanto no nível físico como também no moral. E no meio dessa coisa toda, né, dessa confusão, a perseguição aos letrados, tal, o Dom Mata ele tenta salvar alguns intelectuais, né, na medida do possível, e ele se vê diante também do desaparecimento de um médico que ele tinha um compromisso com ele e o cara não apareceu, o cara sumiu, desapareceu, ou seja, né, ele foi capturado pelos homens de farda da Força Cinza. Ele é levado para a Torre da Alegria, que é uma espécie de prisão e também um local de tortura. Nesse mesmo cenário, né, os artistas também têm a sua liberdade artística ceifada. E esse ponto é muito familiar para os autores mesmo, né? Porque eles passaram o maior perrengue para conseguir publicar Piquenique na Estrada. Inclusive, né, quem já leu ou pretende ler Piquenique na Estrada, no fim do livro tem os extras lá contando toda a história, uma história épica, assim, de conseguir publicar o livro, né? Tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram que fazer. Então disso os irmãos Strugatsky entendiam muito bem. Bom, e aí fica claro, né, que o Dom Mata ele é meio que tomado por uma desesperança, né, diante dessa situação toda.
ele começa a duvidar também da utilidade do experimento ao qual ele está servindo. Será mesmo que ele deve deixar as coisas acontecerem no seu curso natural, sendo que esse curso natural já não está mais parecendo muito natural, sabe? As coisas parecem sair do controle. Mas ao mesmo tempo que se sabe que a sociedade precisa passar por esse período, né, por essa fase, para evoluir e desembocar, né, no que eles consideram o estágio final dessa evolução, uma espécie de socialismo, que inclusive é o sistema aplicado na Terra, o sistema que o Dom Rumata conhece. Só que essa situação que o Dom Rumata está vendo em Arcanar, né, essa condenação do conhecimento, a perseguição e tudo mais, é uma coisa muito perigosa, né? Porque ele entende que o conhecimento é o possibilitador da evolução. E o que ele tá vendo lá é uma violência desenfreada, sabe? É um enaltecimento da ignorância. Tem uma hora que a gente percebe o tamanho do perigo disso tudo, né? Porque o Dom Rumata às vezes se pega agindo de um jeito quase bestial, sabe? Nada humano e muito parecido com aquelas pessoas que ele mesmo condena. E isso faz a gente pensar, né? Como que a exposição e o viver nesse tipo de mundo, né? Rodeado de violência, rodeado de ignorância, de conformismo, como isso tudo é capaz de influenciar uma pessoa e de até mesmo cegar essa pessoa, sabe? Para que ela haja dessa forma sem nem ter consciência, sabe? Como se fosse no modo automático. Como elas vão vivendo e agindo, enfim, sem se questionar e sem questionar as coisas ao redor. O Dom Rumata, ele acaba tendo experimento, né, e a própria missão dele como âncoras, né, que permitem que ele seja, de certa maneira, íntegro nesse mundo, né, mas também existe outro fator, e esse outro fator se chama Kira. Ela é uma jovem local, né, de Arcanar, e o Rumata tá muito apaixonado por ela também por ele, eles se amam e ela não sabe verdadeiramente quem ele é e o que ele tá fazendo lá. É Difícil Ser Deus é um livro que mergulha o leitor em questionamentos, sabe? Nesses questionamentos do Rumata que acabam sendo os nossos próprios questionamentos e eles têm muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje aqui, Brasil 2020, especialmente quando a gente percebe, né, a ignorância querendo combater o conhecimento, todo o fanatismo, a negação de questões muito urgentes. Nossa, às vezes a gente olha isso daqui, né, e chega a pensar, pelo menos eu cheguei a pensar, Rumata, por que você não larga tudo isso de mão, sabe? Vaza desse mundo, vai pra terra. Mas depois a gente para e percebe, né, que além da mulher que ele ama, existe também essa questão da missão que está muito enraizada no Rumata. Toda essa necessidade de ajudar aquela sociedade a se desenvolver já faz parte dele, está entranhada nele. E a ânsia que ele tem em fazer isso é tão grande, né, que ele sente uma necessidade não só de consertar aquilo tudo de errado que ele está vendo, mas inclusive de eliminar tudo e todo mundo que está impedindo que essa evolução aconteça. Só que aí tem outra questão, né? Porque aí ele teria que usar de violência, ele teria que inclusive matar, e aí, mais uma vez, né, ele estaria se igualando a todas aquelas pessoas que ele condena, que ele detesta, e no fim das contas, né, o que deveria ser uma revolução, na verdade, iria se revelar só uma grande matança. E daí ele percebe que não existe, né, uma solução, uma resposta pronta, né? O que Deus poderia fazer nessa situação? E aí, por Deus, a gente coloca a figura do Rumata, né, que ele é praticamente isso, um Deus nesse reino. E aí o que ele percebe aqui também, né, que o homem nasce fraco, né? Ele só se torna forte quando não tem ninguém mais forte que ele. E ainda que entre esses os cruéis fossem eliminados, né, o lugar seria tomado pelos outros mais fortes entre os fracos, que também seriam cruéis. Então, conclusão, seria necessário punir todo mundo, né? A roda, como ele diz, giraria ao contrário. E por que isso, né? Porque uma vez que o poder fosse tomado, surgiria inevitavelmente um novo ditador com poder sobre os mais fracos, e mesmo entre esses mais fracos, né, também existiriam outros que seriam um pouco mais fortes, então teriam também um pouco mais de poder, seriam os novos duques, os novos barões, uma nova aristocracia, ou seja, então esse modelo ia se repetindo. Na verdade, existe uma espécie de resposta para essa questão, né? E a resposta mora no conhecimento, que é o grande recado que esse livro dá pra gente. Até porque, né, segundo o livro mostra que pra gente, o ser humano ele tem uma enorme capacidade de se adaptar a qualquer coisa. Só que essa grande capacidade também acaba transformando ele em rebanho, né? Acaba deixando ele vulnerável, desamparado. E o conhecimento é realmente a única coisa que pode libertar ele dessa situação. E aí que o Dom Rumata ele se surpreende e se pergunta mesmo, né? Por que será que os homens de conhecimento em Arcanar são tão passivos, né?
tem tanto medo? Por que que eles aceitam toda aquela situação? O Mata, ele é confrontado com a diferença de perspectiva da situação toda. E essa é uma coisa muito ligada à época, ligada à situação, ao desenvolvimento mesmo daquela sociedade, e passa, antes de tudo, pelo desconhecimento do mal contra o qual lutar. Essas pessoas não sabem o que é o mal ali naquela sociedade, sabe? O que eles devem combater. Porque ainda existe uma ideia generalizada de que aquele modelo de sociedade era bom, e de que não existe, né, não tem como melhorar o próprio destino sem piorar o destino dos outros. Ou seja, ainda falta uma consciência maior de si, né, do papel que essa pessoa ocupa no mundo, falta uma inquietação, um questionamento mesmo da pirâmide de classes, das hierarquias dentro da sociedade. E esse tipo de conhecimento, né, o Mata, que está numa época mais evoluída, que veio de uma época mais evoluída na Terra, ele já possui, mas aquelas pessoas naquela sociedade não. Enfim, esse é um livro que provoca bastante, que dá margem para debates muito longos. Eu poderia ficar aqui falando. E só para fechar, eu senti falta sim de uma coisa nesse livro, que é saber mais sobre a natureza desse experimento em Arcanar, né? Por que ele existe, como que surgiu, como as pessoas eram levadas até lá, como que elas eram selecionadas e o que era feito com esse conhecimento das observações que elas faziam. E até mesmo se Arcanar era o único lugar onde isso acontecia, ou se de repente existiam outros reinos, outros planetas, né, onde também estava acontecendo o mesmo tipo de experimento, enfim, sabe? Essa coisa assim, mais ficção científica mesmo, né? E aliás, toda essa questão do experimento aqui nesse livro, né, de não poder interferir no curso natural das coisas, me lembrou muito a trilogia da Fundação, mas especialmente o primeiro livro, né, que é Fundação, porque ele traz muito o conceito da psicohistória, né, as previsões do Hari Seldon e as crises. As interferências aqui também deviam ser mínimas, né, para que as coisas fossem acontecendo no seu curso natural e para que não fosse afetado o planejamento de redução daquele período de barbárie, enfim, que tem nesse livro. Então, nesse ponto, eu achei uma relação assim entre as duas histórias, sabe? E pra quem ainda não leu Fundação, eu recomendo loucamente, assim como o Piquenique na Estrada, né, que eu mostrei logo no comecinho do vídeo. E claro, com certeza, eu recomendo muito a leitura de É Difícil Ser Deus. Superem o comecinho do livro, que é chatinho sim, mas persistam, porque vocês vão descobrir um livro e tanto. Talvez o livro que mais vai fazer vocês pensarem agora nesse período. É isso então, gente, essa foi a resenha desse livro maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem o like de vocês. Aliás, toda vez eu penso e lembro de pedir o like no comecinho do vídeo e pra vocês se inscreverem aqui no canal, mas eu sempre esqueço na hora que eu tô gravando de fazer isso e acabo pedindo no final. Mas espero que vocês façam isso. Venham toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê.